amigos e amigas do Ter Saúde, bem-vindos e bem-vindas! Nós estamos começando hoje o nosso Ter Saúde, mais um da semana, que delícia! Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que é menopausa pode trazer depressão? Por que a menopausa pode trazer depressão? Não só a menopausa, como a andropausa, tá, gente? Então, a menopausa da mulher, a andropausa nos homens. Por quê? Os hormônios, estrogênios, progesterona, testosterona na mulher e a testosterona no homem, o homem tem só um hormônio que é mais importante mesmo. Eles são muito importantes para a fabricação de neurotransmissores, mas também não é só para isso. Eles são anabolizantes naturais, então eles deixam naturalmente a gente mais disposto, mais animado, mais forte e mens sana in corpore sano, né? Toda vez que o nosso corpo está fortalecido, a nossa mente está fortalecida. Quando o nosso corpo começa a sentir mais fraco, a nossa mente começa a sentir mais fraco também. Mas existe uma interferência direta dos hormônios na produção de neurotransmissores, principalmente um neurotransmissor chamado serotonina, que é chamado como o neurotransmissor da felicidade. A serotonina traz alegria, bem-estar, felicidade. Com a baixa dos hormônios, testosterona, estrogênio, progesterona, existe também um declínio na fabricação desses hormônios. O bonito do corpo é que ele está todo interligado, sabe? Então, mexeu com uma coisa, mexeu com todos. Existe um período que é especialmente delicado na mulher, que é o perimenopausa ou climatério. É quando a mulher, ela está aqui, ela está no período fértil, menstruando, ela vai descer aqui para menopausa. Ela não desce assim, ó, bonitinho, né? Bem equalizadinha. Ela desce oscilando, faz hormônio, não faz hormônio, faz hormônio, diminui hormônio, faz hormônio. Essa oscilação de hormônio, ela causa muito transtorno para a mulher. Ela fica como se fosse uma TPM que não sara. Oscila o hormônio, oscila o humor. Inclusive, eles têm a mesma raiz, né? A raiz de hormônio vem de humor. E aí também pode ter sintomas físicos, como dor de cabeça, calorão, insônia. E daí, para depressão, é um pulinho, porque o corpo está todo mexido e isso vai irritando a mulher, sabe? O homem, ele tem um sintoma menos marcado, até porque o declínio hormonal no homem é mais suave, mas a testosterona é um grande antidepressivo. Na maioria das vezes, quando o homem vai entrando na andropausa, o primeiro sintoma que aparece é psíquico. Às vezes a questão de libido, de desempenho sexual, nem foi mexido, nem tá mexido ainda, tá ok. Só que o homem fica meio depressivo, não quer saber de nada, fica meio sem ânimo para as coisas. Então é muito importante, depois dos 50 anos nos homens, quando chega a depressão, pensar em hormônio, porque pode não ser depressão, pode ser falta de hormônio, tá? Bom, existem mulheres que são mais sensíveis à oscilação de hormônio. Por exemplo, nem toda mulher tem uma grande TPM. Tem mulher que tem mais sensibilidade à oscilação no próprio ciclo menstrual. Nem toda mulher tem depressão pós-parto, tem mulher que tem mais sensibilidade para isso. Assim também na menopausa, nem toda mulher tem uma grande sensibilidade. Tem gente que passa pela menopausa meio que sem sentir nada, bem tranquila. Mas essas oscilações de hormônio, elas servem como gatilho para deflagrar a depressão em quem tem tendência, ou uma tendência genética, ou já tem ali um nível de produção de neurotransmissores mais abaixo. A partir desse desequilíbrio físico, você pode começar um desequilíbrio psíquico, né? Até a mulher, principalmente, até ela se acostumar com o novo regime hormonal. Esse sobe e desce acaba sendo pior. Bom, esses fatores hormonais contam demais na menopausa, sem dúvida, para que haja uma depressão. Mas também tem fatores psicossociais que ajudam a mulher a deprimir nesse período. Quais, por exemplo? A síndrome do ninho vazio. A mulher faz a menopausa com 45, 50, até os 53, 55 anos, a maioria das mulheres já menopausaram. Também os filhos já saem de casa, já foram cuidar da própria vida. Então, uma mulher que se dedicou a vida inteira, né, aos filhos, à casa, de repente ela se vê ali
com o ninho vazio. Cadê os filhos? Bateram asa, foram tudo embora. Isso depende da mulher, da psique, do que ela tem que fazer na vida, né? Às vezes a mulher não tem, por exemplo, um outro trabalho, a função dela é ser mãe. O impacto é muito maior numa mulher dessa do que numa mulher que trabalha fora, tem seus próprios projetos. Então esse ninho vazio, a saída dos filhos de casa, ela é difícil para toda mãe, com certeza. Mas algumas mulheres se impactam muito mais que isso, elas se entristecem, sofrem mais com isso, né? Tem também a relação conjugal, porque de repente então ficou o marido e a esposa ali sozinhos dentro de casa. Antigamente tinha aquela filharada, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo junto, aquela confusão. Aí foi todo mundo embora, a casa silenciou, se viram, tem que resolver a relação muitas vezes, porque às vezes existe um certo distanciamento. Ambos estão envelhecendo, então as questões sexuais também passam por mudanças, a libido diminui, é preciso que se tenha um entendimento em relação a isso, porque muitas vezes isso é confundido com falta de interesse, falta de amor, aí vira um imbróglio, uma confusão, cria uma insatisfação, que na verdade tem uma origem física, não tem nada a ver com afeto, nem com amor. E também tem uma coisa que as mulheres na menopausa, muitas delas têm ressecamento vaginal. Isso cria um certo desconforto na relação sexual, chama dispareunia. Dispareunia é dor na relação sexual. Então a mulher, quando ela não tem, às vezes não tem coragem de falar para o marido, para a companheira, fica assim, não quero transar, porque na verdade dói. E aí ela e aí evita. A melhor coisa é o diálogo, gente. A melhor coisa é a informação. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou dando informação para vocês, para que se vocês estiverem vivendo isso, você é um marido que está escutando isso, senta com a sua mulher, conversa com ela, ó, você está na menopausa, você foi no ginecologista, você está com ressecamento vaginal, o que está acontecendo, né? Porque às vezes ela fica, sei lá, acanhada de querer falar e isso complica tudo, porque aí o outro acha que ela não ama mais e vira aquela confusão. Então, tudo isso pode levar à depressão, de ambos os lados, não é verdade? E a menopausa, você pode ter uma vida totalmente feliz e plena, se bem tratada, né? E se bem entendida. Então, cada mulher é uma mulher, cada uma tem um arcabouço psicológico, uma história de vida, uma personalidade, ela vai elaborar de uma maneira melhor ou pior tudo isso, a saída dos filhos, o envelhecimento. Tem mulher que fala, e agora eu perdi a fertilidade, né? Porque a menopausa não vai ter mais jeito de reproduzir. Isso às vezes é um impacto grande para as mulheres, sabia? Elas acham que não serve mais para nada. Então, isso busca ajuda se você tem esse tipo. Não é vergonha para ninguém, cada um tem uma forma de sentir a vida, né? Se você sente que precisa ajuda, eu acho que é muito legal procurar ajuda de um médico, de um terapeuta, de uma psicóloga. Eu acho que isso é muito bem-vindo nessa fase, porque as modificações vão ocorrendo com a idade e é importante que a gente saiba como lidar com elas, né? Existe, inclusive, uma certa dificuldade da classe médica de separar esse joio desse trigo, sabe? Porque, por exemplo, a mulher acha que ela está deprimida, ela vai no psiquiatra, fala, estou deprimida, e aí ela vai tomar um antidepressivo, é verdade? Então, por isso que eu estou te falando, contando essa história aqui para vocês, por você pensar que essa sensação que parece depressão pode, na verdade, ser uma grande confusão hormonal, um momento de vida que tem muita coisa para ser elaborada, essa perimenopausa, né? E você procurar uma pessoa que tenha entendimento sobre o corpo feminino, sobre toda essa modificação da fisiologia feminina, para não simplificar a coisa e falar, estou deprimido, pronto, porque você não vai resolver, você vai sedar às vezes uma situação, mas não vai resolver, né? E você sabe que tudo que a gente vai para debaixo do tapete, uma hora a coisa chega de volta, né? Então o tratamento para depressão, vou colocar entre aspas, porque pode não ser depressão clássica, que a depressão clássica é a alteração da produção de neurotransmissores, e às vezes você não tem isso, você está numa situação que leva aquilo, né? Primeira coisa é pensar em hormônio, como é que modula, como é que otimiza esse hormônio. Depois suplementar, porque tem um monte de suplementos que melhoram a serotonina, por exemplo, 5-hidroxitriptofano, por exemplo, L-teanina, tem muita coisa que ajuda a diminuir a ansiedade, como a passiflora, a valeriana. Então, existem suplementos que você pode melhorar a sua qualidade de vida. Mudança de estilo de vida, porque, por exemplo, fazer exercício físico melhora muito a produção de endorfinas e serotoninas. Comer direito, diminuir o açúcar. O açúcar é um grande entristecedor,
porque ele dá um ânimo, depois ele te joga para baixo. Tanto que tem um livro maravilhoso que eu indico muito, que chama Sugar Blue, que é esse nome em inglês, porque blue em inglês significa triste. Então, comer açúcar demais, ter uma alimentação ruim pode te levar à tristeza. Então, mudar o estilo de vida é um grande tratamento. Fazer uma psicoterapia, uma psicanálise. Por quê? O envelhecimento é uma mudança importante na vida, sabe? E você pode vivenciar isso muito bem, e isso talvez seja a melhor fase da sua vida, porque você já está bem resolvido, você já tem estabilidade financeira, de trabalho. Se você estiver bem de cabeça e bem de corpo, pode ser a melhor fase da sua vida. Você não tem que ficar ralando para, né, enfim, construir um patrimônio, construir uma família, tudo aquilo que você sabe que dá uma trabalheira danada. Então pode ser a melhor fase. Ou não, se você não se cuidar, pode ser uma fase triste, enfim. Está nas suas mãos fazer essa escolha, porque está nas suas mãos ir buscar ajuda e se cuidar. Então a psicoterapia é muito interessante. E existem os antidepressivos, tanto os convencionais quanto os naturais. Hipérico perforato é um grande antidepressivo, é uma planta que tem ação antidepressiva, o próprio 5-hidroxitriptofano, que eu acabei de falar, a ashwagandha, L-teanina, então tem uma série de plantas, homeopatia, que ajudam no processo antidepressivo do corpo. É importante, né? Uma mulher e um homem bem assistidos, bem cuidados, na fase da andropausa e da menopausa, podem viver uma vida plena, saudável e feliz, com vigor, com beleza, com libido, tudo dentro daquilo que é esperado para a idade, porque, gente, tem médico que fala, vou fazer você voltar a ter 18 anos. Não vai, gente, isso é ilusão, a gente tem que jogar com a verdade e ter maturidade para aceitar o caminhar da vida com alegria, com aceitação, com beleza, entender que cada fase vai te ensinar uma coisa. Basta você se tratar adequadamente e ter cabeça boa para isso. E uma coisa que nos ajuda a ter cabeça boa e nos tratar adequadamente se chama informação. E é isso que o Ter Saúde está fazendo aqui. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, você manda essa aula para todo mundo que você conhece, que está precisando escutar isso. Se inscreva no canal, porque é muito bom ter vocês inscritos. Se você gostou da aula, deixa um joinha, porque isso é um sinal muito bacana para a gente. Assim, gostou da aula, que legal. Né? Então, estamos no caminho certo. E eu quero te dar as boas-vindas e que você cada vez se cuide melhor, trate-se bem, esse templo maravilhoso através do qual o seu espírito experiencia a vida. Beijo no seu coração e até o próximo Ter Saúde.